que é a treta do Oscar, tá? Pra gente relaxar, assim, porque o clima tava muito pesado. Então, coloquei aqui a bordoada de Will Smith na cara de Chris Rock, que praticamente parou a cerimônia do Oscar, né, cara? Só se falava disso, não se falava de outra coisa. Inclusive, ofuscou o prêmio do próprio Will Smith, que ganhou o prêmio ali de melhor ator, né, por King Richard, que inclusive é um ótimo filme. Sim. Tá na HBO ou tá HBO na Star? Max. HBO. Tá na HBO. HBO Max, Assistam, isso. puta Não, não tá na filmaço. HBO. Tá sim, tá HBO ou sim. Assistir. Stars? Tá HBO? na Só que HBO entrou Max, eu agora. vi ele. Não, eu vi ele nesse final de Não, já semana. Ele já, tava. já tá no Já catálogo tava. já há um tempinho já. É. Mas Ele enfim, é HBO Max. assistam, que é um puta filmaço. E rolou essa treta, né, cara? Bom, não vou aqui contar exatamente, todo mundo aí que tá no planeta Terra, tá na internet, já sabe o que é, que o Chris Rock fez uma piada com a esposa dele, com a Jada, e o Will Smith subiu, né, e deu um tapaço na cara do Chris Rock, e ao longo da semana foi se desenrolando isso, né? A cerimônia do Oscar foi na noite de domingo, então a coisa foi se desenrolando. Por exemplo, a gente já ficou sabendo que o Will Smith ele foi expulso da cerimônia depois que ele agrediu o O Chris Chris Rock. Rock. O pessoal do Oscar chegou, a equipe chegou ali, os seguranças pediram para que ele se retirasse, ele se recusou, a galera não ia arrastar o Will Smith, né, pelo pescoço, e aí ele foi logo chamado para receber o prêmio, e já estava acabando mesmo, e ficou por isso mesmo. Mas ele chegou a ser expulso da cerimônia, né? E também o Chris Rock, saiu notícia de ontem, né? Ele se pronunciou pela primeira vez após ser agredido pelo Will Smith. Ele deu deu uma entrevista, né, para a revista E.T. Ele falou o seguinte, né? Como foi o meu final de semana, eu não tenho muito para falar sobre o que aconteceu, não. Então, se você veio ouvir sobre isso, eu tenho que dizer que eu tenho um show inteiro que eu escrevi antes desse fim de semana e ainda estou processando o que aconteceu. Falar sobre isso vai ser sério e engraçado. Ou seja, a gente sabe que o Chris Rock ele vai capitalizar muito em cima Vai. dessa parada, entendeu? Vai. E o próprio Will Smith jogou nas redes dele, você pode ir lá no Instagram dele, tem uma carta aberta dele, né, dizendo que a violência ela é venenosa, ela é destrutiva, o que ele fez foi inaceitável, imperdoável, que ele reconhece que as piadas foram de mau gosto, mas ele não deveria ter feito aquilo. Ele pediu desculpas publicamente ao Chris Rock, né? Ele nomeou ali, peço desculpas a você, Chris, e diz que está envergonhado por tudo mais. Carol Tibe Martins, acompanhando toda essa treta. E aí? Porque isso tomou uma proporção louca, né? A galera começou a falar até dividir questões morais na internet, entrou em umas discussões meio malucas aí. Quero saber a tua opinião. O que você acha que. Não vou nem te perguntar exatamente sobre o caso em si, né? Mas as discussões. Claro, você dá a sua opinião, mas as discussões que foram levantadas em cima disso aí. Bom, eu acho que tá claro para todo mundo que os dois estão errados, né? Um pela piada que fez e o outro pela violência que usou. Então, eu acho que isso nem é muito questão assim do que entrar, mas a internet se dividia, né, entre quem concordava com o Chris Rock e quem, no sentido de liberdade de expressão, foi só uma piada, foi só não podemos mais satirizar as coisas, né? Uhum. E quem concordava com o Will Smith da questão de defesa. Mas eu ouvi uma coisa interessante essa semana que, além de tudo isso, a gente esquece que, por exemplo, a atitude do Will Smith não foi só para defender A a Jada, né? mulher, a Jada. Porque, assim, se a Jada fosse se defender, ela ia ser acusada, por exemplo, de histérica, se ela fosse tomar uma atitude por ela, né, Uhum. iriam ser outras questões que o pessoal ia falar, iam taxar ela de histérica, iam taxar.
ela de errada, né? Quando o Will Smith parte para defender ela, nesse caso, só pelo fato de ser um homem, né, Já muda a percepção. já muda a percepção completamente do assunto. E eu achei que várias questões foram relevantes. Não, claro, não a questão do uso da violência, porque teve gente incentivando o uso da violência, né? Por exemplo, bullying no colégio. Você fica quieto o tempo todo, ouvindo um monte de merda. Claro, aí às vezes você explode. Acontece, né? Não que seja certo, mas a forma deles defender foi errada, mas ele defender a família é uma coisa importante. Porque muitas vezes a gente fica calado, né? Então, se ele simplesmente tivesse gritado ou depois ter ido responder o Chris Rock, mas continuasse com essa atitude de defesa, né? Isso é uma coisa muito importante, porque muitas vezes, às vezes a gente fica quieto em situações que a gente não deveria. Exatamente. E você, Marcelinho? Tua opinião desse imbróglio aí? Então, eu quero começar aqui fazendo uma reflexão do seguinte. Muito dos atores atores mesmo de Hollywood, né, e tudo mais, nenhum deles não é nem defender o Will, mas de certa forma tentar falar alguma coisa da reação do Will ou alguma coisa sem ser achicalhando o Will. E eu não vi ninguém falando, pelo menos não ouvi ninguém falando da agressão que o Chris Rock fez à esposa do Will Smith. Porque o que ele fez é agressão, tanto quanto o Will Smith fez ao Chris Rock, sabe? Só que a agressão dele é diferente, é um tapa. Né? E a agressão que o Chris Rock fez foram com palavras. E isso, às vezes, machuca muito mais do que um tapa que meia hora depois, botando um gelinho aqui, ele passa. Então, assim, o que o Chris Rock fez foi errado. O que o Will Smith também fez foi errado, porque, assim, nem vou usar essa expressão, porque tem muita gente que usa essa expressão de nada justifica a agressão e tudo mais, para muitos casos que, né? Mas, assim, eu sou totalmente contra a violência, resolver as coisas no soco e tudo mais. Mas não tem como a gente julgar o Will ou achincalhar o Will por conta de um momento de sangue subindo, porque ele viu como a esposa dele tava do lado dele, consternada, como é que ela tava se sentindo ali com aquela piada que o Chris Rock fez, piada totalmente escrota que ele fez, sabe? E eu duvido que alguém, em sã consciência, que fosse seu marido, que fosse sua esposa, que fosse seu pai, sua mãe, fosse seu amigo, fosse, enfim, quem fosse, que você visse que tá ali ao ponto de chorar com uma coisa que te atingiu de forma profunda, quem ali ia ficar aí, não, gente, não vou resolver aqui no tapa, vou lá conversar com o cara, não, ia ter praticamente a mesma reação do Will, sabe? Eu talvez não tivesse, porque às vezes me falta muito culhão pra certos tipos de coisa, mas eu entendo totalmente, sabe? Não é nem que falta culhão, Marcelo. Às vezes o negócio é tão absurdo que a gente fica sem reação na hora. Sem reação, exato. Você fica puto então, depois. Você fica puto. Exato. Cara, eu devia ter dado um soco nele, né? Exato. E a gente fica pensando, pô, cara, que eu devia ter dado um soco, amassado ele no chão. E, cara, a gente tem que começar a pensar o seguinte. Para de usar, é apenas uma piada pra disfarçar os seus ofensas, cara. Isso já passou, já não existe mais, isso já não é legal há muitos anos. Sim. Porra, precisa humilhar as pessoas pra fazer humor, pra botar uma roupa de humor pra você humilhar as pessoas? Isso é horrível, gente. Quanta gente faz humor por aí sem precisar humilhar as pessoas e fazem muito sucesso sem precisar ficar diminuindo os outros ou usando o problema de saúde de alguém pra poder fazer brincadeira, fazer piada. A troco de quê? Sim. Sabe? Existe, né, o limite da piada.
Claro, Existe, cara, claro que existe. existe. A gente entra nessa seara de, qual é o limite da piada? Porra, meu amigo, o limite é quando você machuca outra pessoa. A Se partir do tá momento todo que mundo você, rindo e a pessoa que é alvo não está rindo junto, alguma você coisa tá machuca. errada ali, Tá errado, cara. né? E aí Alguma coisa falam, tá errada. mas agora que todo mundo que fizer a piada vai levar uma na cara. Meu amigo, não é assim. Não é Não. generalizando. A gente não tá generalizando. Agora, piada de mau gosto que você ofende as pessoas, você vai ter uma reação. O que o Will fez foi uma reação Sim, ao que o Chris Rock falou. E o Chris Rock sim. teve ali a consequência do que ele falou, meu amigo. É ação e Exatamente. reação, ação e consequência. É. Eu, Tá errado, se tá errado ou tá certo, a gente pode ficar aqui 3 horas sim, discutindo se tá certo ou tá errado o que ele fez. Mas teve consequência, meu amigo. E assim é o causa, mundo. exatamente. Então, É aquele famoso não justifica, mas explica, né? pois é, pois é. Explica Exatamente. como que Então, a coisa chegou a isso. Porque, assim, pois é. eu vejo. Gente, assim, foram muitas coisas, como o Marcelo falou. Se a gente fica aqui debatendo questão moral de certo ou errado, até porque isso é muito subjetivo para cada um, né? Tanto para Exato. gente que está fazendo a live aqui, quanto para vocês que estão assistindo. Mas algumas coisas a gente precisa meio que trazer que teve essa coisa dos humoristas falando, né? Não, porque agora aí levanta essa questão, né? Querem botar limite no nosso humor, vão querer dar porrada em todo mundo que fizer piada, isso é censura, porque querem censurar a comédia. Gente, pelo amor de Deus, olha só. Quem censura é o Estado. Se você pode falar, se você falar alguma coisa e alguém te dá uma porrada na cara, ainda assim você falou, ainda assim você se expressou, você não foi censurado. Tá? É. Quem censura é o Estado. O Estado que vai lá como um censor e ele proíbe você de falar alguma coisa. Tá? Se não é isso, não é censura. Thiago, é só uma forma de dizer e tal. Não. Vamos dar o nome correto às coisas, porque a gente vive hoje, eu não estou falando de Brasil, não, estou falando do mundo como um todo, tempos muito sinistros, onde a gente está vendo alguns líderes aí agindo de maneira muito autoritária, onde realmente existe censura. Se a gente começar a levantar a carta de censura para coisas que não são, quando essas coisas realmente acontecerem, essa palavra ela perde força. Exato. Então eu acho que as coisas têm que ter o nome que elas têm. Segundo, a galera que ficou numa discussão pseudo-moral filosófica, né? Não, se você apoia o Will Smith, você é a favor da agressão do patriarcado do homem sobre a posse da mulher e tal. Mas se você é a favor do Chris Rock, então você acha que a mulher tem que ser diminuída, você é um canalha e tal. Gente, que loucura vocês estão vivendo na internet, pelo amor de Deus. Um caso, a gente pode pegar, pode debater, pode. Agora, não dá para você traçar um perfil ético, moral de uma pessoa por causa de um tapa de dois caras na internet, mano. Porque no fim das contas é isso. Se o seu vizinho brigasse com outro vizinho, os dois saíssem na porrada na rua porque um mexeu com a mulher do outro, você não ia estar fazendo isso aqui. Você não ia chegar em casa e entrar numa pseudo discussão moral com seus parentes, com seus vizinhos, as pessoas ali por causa disso. São dois caras que caíram na porrada por causa de uma mulher. E nem caíram na porrada, mas enfim. O que eu tô querendo dizer é: parem de transformar tudo em torcida de futebol, gente. Pelo amor de Deus, é insuportável conversar qualquer coisa hoje em dia, porque vocês entram numa neurose que não dá mais para falar de nada, tá? Uhum. E segundo, Will Smith agrediu o cara? Agrediu. Foi errado? Foi errado. Há consequências. Porém, como o Marcelo falou, também partiu uma agressão do Chris Rock. E uma coisa que a gente tem que entender, gente, é o seguinte: humor. Eu não sou comediante, eu não estudo comédia, mas assim, eu vejo que o humor, ele tem, pelo menos na minha visão, eu só posso falar de mim, não posso falar a opinião de outras pessoas. Ele tem duas funções. Uma é entretenimento, é fazer você rir, é te trazer uma alegria, né, um pouco de leveza, e o humor crítico. Quando você faz humor com um político, com uma situação do dia a dia, com uma paródia de alguma coisa, o humor ele tem um tom crítico. Quando o humor é só para ofender, essa coisa que chamam de humor negro, que é um péssimo nome, mas enfim, existe, não é engraçado. O humor não pode ser engraçado a todo custo. E aí, aqui no Brasil, a gente tem alguns expoentes disso, como por exemplo, esse cara aqui, olha. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Cara, isso aqui é sempre um exemplo que eu gosto de usar, porque eu Uhum. acho um troço odiondo. Léo Lins,
Vocês devem conhecer, Léo Lins. Esse cara passou da... Que, Ele passou de todos os limites do respeitável. Esse cara... né? Que adora tem que dar fazer... palco pra esse cara, maluco, na moral. Que adora fazer piada de humor negro e tal, como ele chama, né? E essa coisa de testar o limite do humor mesmo. E aí, sempre tem esse caso aqui, olha. A mãe da Isabela Nardoni, pra quem não se lembra, que foi aquela menina assassinada pelo pai e pela madrasta, que foi arremessada de uma janela. Esse caso consternou o Brasil inteiro, né? A menina tinha 6 anos, 8 anos. A menina foi arremessada pela janela, pelo próprio pai ali, né? E isso foi um negócio muito grave. Você imagina o choque que isso traz numa família, ainda mais quando isso vira tema de discussão nacional. Você liga a TV e tá o tempo inteiro as pessoas falando da sua filha que morreu. Você imagina como é que a cabeça dessa mãe ficou. Anos depois, em 2020, ela, num outro relacionamento, tem uma filha, né? Ela tá tentando tomar a vida dela de novo. E o desgraçado do Léo Lins faz essa piada aqui. Só espero que ela more no térreo. Essa é a piada. Isso é engraçado? Não, cara. Na moral, isso se fosse você que está assistindo a gente aqui por alguma razão, você que acha que o humor tem que ser... Se a tua filha, cara, tu ia achar graça? Tu ia rir? Na boa, na moralzinha, tu ia rir? Tu não ia rir. Essa parada de liberdade de expressão a todo custo, de humor não tem limite, isso só funciona quando não é no teu calo. Porque todo cara que fala assim, eu sou da zoeira, nada me irrita, eu não fico puto com nada, é o primeiro a ficar puto. Todo mundo tem um pé de Aquiles. Ali, um pé de Aquiles, não, um calcanhar de Aquiles. Todo mundo tem, cara. Todo mundo tem um ponto fraco. Todo mundo tem alguma coisa que vão falar e vai te irritar. Talvez não tenha acontecido com você ainda, mas pode acontecer. Então, assim, humor, bacana, engraçado, todo mundo gosta. Agora, isso aí, essas coisas nojentas, isso não. Isso é nojento, assim. Então, como eu falei, né, é um assunto que a gente poderia estar aqui falando sobre isso a noite inteira, né? Não, enfim, a gente não vai ficar, mas acho que cada um deu seu ponto de vista aí. Só lendo aqui rapidinho um comentário da galera, olha. O Everton falou aqui, olha, a questão é isso, né? O Will isso, o Chris aquilo, mas ninguém se pergunta da Geida, que foi alvo da suposta piada. Pois é, ninguém perguntou para ela, né? Como ela tá se sentindo, como ela achou, enfim, né? Aqui o Diogo falando, o Chris Rock já faz piadas com a Geida desde a polêmica do Oscar So White, que ela e o marido se recusaram a ir na premiação no ano seguinte. Sim, ele inclusive usou a Rihanna para fazer uma piada com... Ele usa a Rihanna, que é uma outra mulher negra, para fazer a ponte com a piada sexual para atingir a Geida. Cara, é muito difícil, cara. É muito difícil, assim, você ver quem tá mais errado nisso, entendeu? Não, e ele também usou um fato que... Teve uma declaração do Will Smith dizendo que o relacionamento deles era aberto, né? E que dele da Jada era aberto e que foi visto ela saindo com outro cara. Por isso que ele faz essa piada para atingir o Will Smith também, chamando ele de corno, né? Sim. Ele tenta englobar tudo isso numa piada e o tiro saiu completamente pela culatra. Que é outra coisa que não tem nada a ver, o relacionamento do Will com a Geida, se o cara é corno, não é corno. O que isso tem a ver, cara? Meu amigo, o combinado, não sei, se eles têm um relacionamento aberto e eles estão bem com isso, quem é a gente pra ficar julgando o relacionamento de ninguém? Pelo amor de Deus. Se eles estão de acordo com isso, beleza, nosso relacionamento é aberto, beleza e tal, tudo bem. Porra, quem é a gente pra falar alguma coisa, cara? Que o cara é isso, é o cara aquilo, que ela é isso, é aquilo. Meu amigo, é entre eles, é entre o casal. A gente não tem nada a ver com isso, cara. Olha o Vini falando aí, ó. Diante disso, ficamos pensando que é mais perigoso, a censura ou depender do bom senso e da empatia das pessoas. Cara, é difícil. Tá foda, hein? Tá foda. É difícil. Um bom ponderamento, porque olha... Um bom ponto de vista. Ó, o Alex aí falando, esse cara tinha que ser processado, essa é a minha opinião. Pois é, isso ainda vai dar pano pra manga, cara. Agora, pra gente encerrar, tá aqui o John Lennon, que pelo menos parou o hype do mendigo talarico. É isso, né, cara? Isso é humor.
Isso é o humor. É Ai, uma mão no carinho e a outra na cara do Chris Rock, gente. É assim puta que pariu. que funciona É assim mesmo. as coisas. Mas vamos lá, vamos seguir aqui, gente. Deixa eu só abrir aqui a minha pauta, que eu fico nervoso. E aí eu Calma, esqueço calma, até de Thiagão, abrir as calma. pautas. Toma uma Eu tô água, nervoso. toma uma água. Eu vou dar Toma na uma cara de água. alguém hoje. Não, mentira, eu não vou fazer isso.